Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou. Romanos capítulo 1, verso 16, versículo muito conhecido. Nós vamos ler os 3 versículos, Romanos 1, 16, 17 e 18. Amém? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Bendito Pai, Santo Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Deus querido, nós clamamos a Ti, Senhor, o Teu socorro nessa hora. Deus amado, nos unja, Senhor, unja a boca que fala, unja os ouvidos que ouvem, Senhor. Nós precisamos da Tua direção, Pai, precisamos do ensino do Espírito Santo, da direção do Teu Espírito, Pai, para as nossas vidas, Senhor. Senhor, os dias são maus, os tempos são difíceis, Senhor, são tempos trabalhosos, mas, Senhor, nós estamos confiando somente em Ti, Senhor, em Ti e na Tua palavra. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Não existe nenhum grande entre nós, Senhor, nenhum sábio. Oh, Deus querido, somos todos pequeninos. Estamos assentados aos Teus pés, Senhor, que é manso e humilde. Esperamos receber de Ti, Senhor, a instrução. Nos ajuda, Senhor, nessa hora. Nos ajuda, Senhor. Socorre-nos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Amados, essa Bíblia está tão marcada em Romanos aqui que quando eu abro a Bíblia já dá em Romanos já assim. Tanto que eu tenho estudado Romanos esses dias, né? Essas últimas semanas aí. Já abre sozinho, né? Abre sozinho em Romanos, assim, não precisa nem colocar um marcador mais. É isso mesmo. Irmãos, hoje eu não resisti, eu preciso dividir algo com os irmãos. Algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração e eu creio que, talvez não, eu creio que essa é a direção do Senhor, né, se o Senhor tem latejado essa palavra no meu coração, com toda certeza é para compartilhar com os amados, né? Algo que nós já falamos na segunda aula da escola bíblica, né? Do nosso estudo de Romanos, nós já tratamos desse assunto. Porém, amados, como eu falava para o Robert, eu dei uma pequena pincelada para o Robert no domingo, depois do culto, sobre essa palavra. E eu quero trazer um pouquinho mais com detalhes para vocês agora. Tá certo? Nós vamos falar um pouco sobre o ímpio e o justo. Quem é o ímpio e quem é o justo? Nós sempre lemos na palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vemos sempre esses termos, né? Ímpio, justo, mas afinal de contas, quem é o ímpio e quem é o justo? Amém? Nesses versos que nós acabamos de ler, irmãos, o foco principal hoje vai ser o verso 18, tá certo? Vai ser o verso 18. Eu vou ler de novo o verso 18. Hoje nós vamos ler umas 3, 4 vezes esse verso aí. Inclusive numa outra tradução aqui. Eu vou ler de novo, ó. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Tá certo? Nós vemos duas coisas aqui, né? Nós vemos primeiro a manifestação da justiça de Deus. E ela vem, no verso 16, ela vem pela exposição do Evangelho. Né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Ou do gentil, né? Então, ao expor o Evangelho, a pessoa recebe, ela tem a oportunidade de receber a fé
Pelo Evangelho, pela exposição do Evangelho, pela pregação do Evangelho. Por isso é tão importante pregarmos o Evangelho, irmãos. É muito importante. Tá certo? Porque é um instrumento que Deus usa para levar aquela palavra de fé, para tocar nos corações das pessoas. Para que as pessoas se arrependam e creiam no Senhor Jesus, e creiam no que o Senhor fez no Calvário. Creiam no sangue de Jesus derramado pela remissão dos pecados. Aleluia. Porque nele se descobre a justiça. Nele quem? No Evangelho. Né? Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Está vendo? Pela exposição do Evangelho que se descobre a justiça de Deus. De fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Né? Texto áureo, né, Robert? Mas olha só o que fala no verso 18, né? Porque se manifesta a ira de Deus. Espera aí, o Evangelho não tem só a missão de revelar a justiça de Deus, que é pela fé, que é de fé em fé. Ele também revela outra coisa aqui, olha que interessante. Ele revela, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Então o Evangelho, ele tem uma dupla função aí. Ele traz luz àqueles que recebem a luz, mas também expõe a ira. Mostra a sentença de morte para aquele que rejeita a palavra de Deus, que rejeita a fé em Jesus Cristo. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério. Então hoje nós vamos falar esses dois aspectos. Né? Mas olha que interessante, o apóstolo Paulo não fica aí. Ele fala que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça. Dois aspectos aí, impiedade e injustiça. Nós vamos falar bastante dessas duas palavras aí. Impiedade, no grego, o termo é azebeia. Não sei se é assim que se pronuncia, mas eu creio que sim. E injustiça é adiquia, né? São os dois termos. Que detém a verdade, a aletheia, em injustiça, que é a mesma palavra utilizada ali, adiquia. Agora eu vou ler uma tradução que veio do alemão, irmãos. Essa tradução do alemão me abriu muito entendimento disso que eu quero falar para os irmãos aqui. Né? Me fez repensar tudo que eu tinha já estudado sobre... não que eu já não tivesse visto esses aspectos em outros textos, mas eu não tinha visto nesse texto. Compreende? Eu não tinha visto aqui com tanta clareza. Tá certo? E vocês vão ver que depois... Se a gente ler o restante do capítulo 1, o capítulo 2 também fala disso, tá certo? É sempre o apóstolo Paulo trabalhando essas duas palavras, mostrando a causa e as consequências da impiedade, né? Mostrando a impiedade como a causa e a injustiça como consequência. Né? Eu vou ler a tradução do alemão, que foi feita por Martinho Lutero, irmãos. Foi traduzido para o português. Olha só como é interessante essa tradução, olha só. O verso 18, né? Pois a ira de Deus se revela do céu sobre toda a impiedade, aí tá igual, né? E em vez de injustiça é insubordinação. Tá vendo? Impiedade e insubordinação dos homens, que detêm a verdade, olha só, presta atenção, que detêm a verdade presa nos grilhões da sua insubordinação. Compreende? Olha só que interessante essa tradução. Presa nos grilhões da sua insubordinação. Irmãos, nós vemos isso em vários textos da Bíblia, O próprio Jesus falou muito sobre isso. Né? Jesus mesmo quando falou que a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram reprováveis diante da luz. Ou seja, a luz só expõe as más obras dos homens. Né? Então a pessoa, em vez de se arrepender das suas más obras, ela foge da luz. Tá vendo? É isso que o texto está falando. Jesus falou com outras palavras. Compreende? Mas aqui o ensino de Paulo é muito interessante, porque ele pega e vai dissecar aqui a causa e a consequência ali, né? Ele vai nos mostrar. Então é interessante a gente estudar essa palavra impiedade. Né? Uma vez eu perguntei para um irmão, há vários anos atrás, que estava me ensinando o Evangelho, e eu sou muito grato a esse irmão, e eu perguntei para ele, o que significa a palavra ímpio?
Aí ele parou, pensou um pouco assim, ele falou assim, a pessoa que não tem impiedade, que não tem piedade, né? E aquilo no momento até me satisfez, mas depois eu fiquei com aquilo na cabeça e não me satisfez tão bem assim. Depois de um tempo, né? Conforme eu ia lendo na palavra, eu falo, mas não é bem isso, não está bem no contexto, tem alguma coisa errada. E daí quando a gente olha no dicionário, também o sentido não é completo, ainda ficam lacunas ali a ser preenchida, né? Porém, irmãos, eu me propus nesses últimos tempos a me debruçar mais sobre essa palavra, né? Para realmente entender esse texto, o que Deus está falando aqui. Porque eu julgo ser muito importante o que Deus está falando aqui, irmãos. Então eu vou te mostrar aqui no dicionário bíblico Vini e no grego, tá? Como eu disse, no grego é azebeia, a palavra impiedade é azebeia, e ela significa no dicionário Vini, tá? É um dicionário muito, muito utilizado no Brasil. Irreligiosidade, perversidade. Nota, olha só a nota que interessante. O termo anomia é fazer pouco caso ou desfazer as leis de Deus. E o termo azebeia é a mesma atitude, ou seja, desfazer de Deus. Porém, não das leis de Deus, mas desfazer da pessoa de Deus. É uma afronta direta à pessoa de Deus e não às suas leis, à sua pessoa. Compreende? Então aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a ira de Deus vai se manifestar contra quem? Ou já se manifesta contra quem? Contra as pessoas irreverentes. Pessoas que não dão glória a Deus. Pessoas que não reconhecem Deus como Deus. Que não creem no nome do Senhor. Que não creem em Jesus Cristo para a sua salvação. Compreende? Em outras palavras, pessoas que rejeitaram a fé. Então, sobre toda a impiedade, ou seja, a irreverência e a injustiça aqui, como o próprio Martinho Lutero traduziu aqui, insubordinação. E eu olhei no grego e realmente é isso mesmo, irmãos. Insubordinação. A palavra adikia do grego, ela vem justamente dessa raiz de desobediente, insubordinado. Né? Lembra que nós lemos no domingo passado, na escola bíblica, nós lemos Malaquias 1, que daí o Senhor fala assim, fala para aqueles judeus naquele contexto ali do templo, que o Senhor estava reprovando as atitudes dos sacerdotes, e eles falam assim, ele fala assim, vocês dizem que eu sou seu pai, mas cadê a minha honra como pai? Cadê a reverência como pai? Vocês dizem que eu sou o seu Senhor, mas cadê a obediência? Se eu sou seu Senhor, vocês têm que me obedecer. Se eu sou seu pai, vocês têm que me honrar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Compreende o sentido? Irmãos, essa é a origem do mal. Esse é o problema. De todas as outras coisas procedem disso aí, irmãos. Irreverência, ou seja, impiedade, não dar glória a Deus, não reconhecer a Deus, não crer em Deus, né? E não obedecê-lo. Mas o não obedecê-lo é fruto de não reconhecê-lo. Primeiro vem o reconhecimento de Deus, que é o chamado temor na palavra. Primeiro vem o temor do Senhor. E depois vem o tremor, depois você obedece. Temor e tremor. Esse sentido. E daí fala que esses homens detêm a verdade. Ou seja, que verdade é essa? Que o Evangelho revelou no verso 16 e no verso 17. Ou seja, eles retêm a verdade, ou seja, eles não querem aceitar a verdade. E por que eles detêm a verdade? Em injustiça. Porque estão mergulhados na insubordinação. E a insubordinação procede da sua irreverência. Irmãos, olha, muito claro, muito claro. Quer ver? Eu vou fazer uma leitura bem rápida do restante dos próximos textos, versículos na sequência. Vocês vão ver como o entendimento fica claro agora. Quer ver? Vamos pegar aqui do verso 19. Ó. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo,
tanto o seu eterno poder, como a sua divindade. Ou seja, o que Deus faz e quem Ele é. Então as pessoas, olhando as coisas criadas, olhando o que Deus fez, tudo que Deus faz e fez, a pessoa, opa, existe um Deus. Então não tem desculpa para reverenciá-lo como Deus. Se você não reverencia Ele como Deus, você não tem desculpa, nem eu. E se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, tá vendo? Irreverência. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, os seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Olha o risco, irmãos. Quer dizer, o resultado de não crer em Deus, de não olhar para Deus, de não reverenciá-lo, o que é? O coração vai se obscurecendo. Em outras palavras, vai se endurecendo, irmãos. Aqui que procede o endurecimento do coração do homem. Por que a pessoa chega num ponto onde ela não quer ouvir a palavra de Deus? Ela não quer saber de ouvir. Por causa disso, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória, glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Ou seja, você perde a visão do Deus verdadeiro, você vai procurar outros deuses. Tá vendo? Você vai criar outros deuses. Esse é o problema. E depois disso aí vem uma multidão de pecados. Pelo que também Deus os entregou. Olha aí, tá vendo? Tá vendo o que é Deus entregar? O que é o endurecimento do homem? O que é o obscurecimento? É isso aqui, ó. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. E mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Viu, irmãos? Eu não vou continuar a leitura. O 26, só vamos ler o 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Aí, entregou, abandonou. Porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E aí vai, irmãos, é um abismo chamando outro abismo. Quando a pessoa vê, ela está totalmente mergulhada nas trevas. Compreende a origem? Mas vocês conseguiram entender onde está a origem do mal? Onde está a queda do homem? Foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva, irmãos. Exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva, Eva não acordou um dia e falou assim, olha que fruta legal, acho que vou comer aquela fruta. Não foi assim. Ela deu ouvidos à serpente. E a serpente enfeitiçou a sua cabeça com qual argumento? Se você comer daquele fruto, você será como Deus. Viu como o primeiro passo é a irreverência? Querer ser como Deus é a irreverência, irmãos. Nós falamos na aula passada também em Romanos, nós falamos lá de Esaú, Jacó, de Caim, Abel, enfim, nós demos alguns exemplos, falamos até de Nimrod, que era aquele caçador diante de Deus, ou seja, de afronta com Deus, né? E Esaú também naquela posição, nós vemos isso em Malaquias, afrontando a Deus, caçador diante de Deus também, tá certo? Essa é a posição que ofende a Deus. E foi isso que Eva intentou no seu coração, dando ouvido para a serpente, querer ser como Deus. E depois dessa irreverência, aí sim veio a insubordinação. Tá vendo? A insubordinação depois veio como consequência. Ou seja, o pecado efetivado mesmo ali, na prática mesmo. Mas o primeiro ato do pecado, ele nasce onde? No coração do homem. No coração do ser humano. Tá vendo? Esses dois aspectos, irmãos, essas duas coisas que nós expomos aqui, é que explicam todo o mal. E por que nós estamos vendo isso justamente num culto de oração, irmãos? É para que a gente não caia nesse pecado. Talvez você diga aí, fala assim, mas eu já sou crente. Eu já sou uma pessoa que crê no Senhor. Eu não sou um ímpio. É verdade, irmão. Se você crê no Senhor, você não é um ímpio. Amém? Mas você pode cair sim, e eu também. Podemos cair sim no engano dos ímpios. No engano dos ímpios. Quer ver? Nós vamos ver isso na palavra.
como eu mostrei para os irmãos aqui a palavra impiedade, né? É a palavra justo, então. No caso, o ímpio vem de impiedade, né? Só um detalhe, irmãos, que eu vi uma explicação muito interessante também, pesquisando, achei uma explicação muito interessante para ímpio, que diz assim, bem claro, assim, que o ímpio, com acento, ele fala dessa irreverência. Essa pessoa irreverente diante de Deus. E o ímpio, sem acento, é a pessoa que não tem a prática de perdoar. Compreende? A pessoa é impiedosa, tá certo? Isso é muito, muito interessante. E as palavras, quando você vê ímpio no Novo e no Antigo Testamento, é com acento, tá? É essa irreverência contra Deus. Esse é outro detalhe importante também. E a palavra justo, olha só, vou ler também do dicionário Vini, o que está dizendo lá. Olha só, dikaios no grego, tá? No Novo Testamento denota justo íntegro. Então a palavra justo quer dizer íntegro. Um estado de estar certo, ter razão ou de conduta correta, julgada, quer pelo padrão divino, olha só, escuta isso, irmãos. Quer pelo padrão divino, quer de conformidade com os padrões humanos, do que é direito. Dito de Deus, designa o perfeito acordo entre a sua natureza, e esse sua é maiúsculo, é a sua de Deus. Ó, o perfeito acordo entre sua natureza e seus atos. Olha o nível, nos quais eles, o padrão para todos os homens. Ou seja, ele fala assim, olha, do ponto de vista geral, do grego geral, é o sentido da pessoa agir corretamente. Tá certo? É a pessoa que age corretamente. Pessoa íntegra, correta, né? Mas do ponto de vista bíblico, do Novo Testamento, é o que ele está falando aqui. E do Antigo também. Que o justo, a palavra justo, quer dizer perfeitamente alinhado, de acordo com a sua natureza, olha só, a natureza de Deus e os seus atos, as obras de Deus. Irmãos, olha como isso é sério. Então, quando Deus olha para um homem na terra e o chama de justo, é isso que ele está dizendo. Talvez você me pergunte, como isso é possível? Como isso é possível? Mas eu acho que você sabe a resposta. Né? Se você tem acompanhado as aulas de Romanos, você sabe a resposta. Não é a nossa justiça, é a justiça do Senhor. A pessoa referida aqui nessa explicação muito interessante é a natureza e a pessoa do Filho de Deus. E quando estamos nele, pela fé, e somos justificados, ou seja, somos tornados por Deus e não por nós mesmos, por Deus justos. Nós entramos nessa justiça. Então, irmãos, quando você ouve que o ímpio é a pessoa que produz iniquidade, que pratica iniquidade, e o que é iniquidade? Iniquidade é desobedecer à lei de Deus. Ou seja, desobedecer a Deus, insubordinação é iniquidade. Tá? Isso é verdade, porém não é toda a verdade. Né? O ímpio não é só aquele que desobedece a Deus, isso é consequência daquilo que ele é. E o que ele é? Irreverente. Compreende? Irmãos, então, resumindo isso que a gente acabou de falar, nós temos dois caminhos muito claros ali em Romanos, o caminho da vida e o caminho da morte. Amém? Olha o que Calbart faz, um comentário interessantíssimo também. No livro Carta aos Romanos, que eu estou estudando, muito bom. Um comentário muito interessante sobre isso, sobre essa verdade que nós acabamos de falar. Ele fala assim, o mundo todo é o vestígio de Deus, ou seja, as coisas criadas. O mundo todo é o vestígio de Deus. Entretanto, se em vez de optarmos pela fé, preferirmos o escândalo, acharemos unicamente o rastro da ira de Deus. Compreendeu? Ou você acha salvação em Deus, ou você acha a ira de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Não só eu, o próprio texto bíblico está dizendo aqui para nós. É que o ímpio,
Aquela pessoa que não dá glória a Deus, que não reverencia a Deus. Talvez seja o caso da pessoa que está nos vendo pela internet, pelo vídeo. Talvez seja o seu caso. Eu tenho uma constatação séria para dizer para você. Se você não se converter, se você não entregar a sua vida para Jesus, você está numa rota de colisão com Deus. Existe uma pedra, um meteoro terrível que vai te acertar, que vai te pegar. E esse meteoro chama-se a ira de Deus e ele está vindo na sua direção. E não tem mais nada que você possa fazer para desviar esse meteoro de você, para tirar essa sentença de morte sobre a sua vida. E eu digo mais, breve ela virá. Breve ela virá. Não existe nada que você possa fazer, a não ser crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados e ser lavado pelo sangue, dar ouvido ao Evangelho de Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Se converta. Se converta. Éramos ímpios também. Não pense que somos melhores que você. Éramos ímpios também. Também estávamos em rota de colisão com Deus. A minha juventude, a minha adolescência, era uma afronta pura contra Deus e eu não tinha nem noção disso plenamente. Ainda que desconfiasse, né? Eu estava em rota de colisão com o Senhor, mas fui alcançado por Ele. Olha só que interessante, irmãos. Daniel no capítulo 12. Vocês querem abrir lá? Rapidinho? Daniel capítulo 12. Olha só como o Senhor vai falar para Daniel, né? O Senhor está entregando essa mensagem para Daniel. Depois de Daniel ter visto todas aquelas coisas terríveis que ele tinha visto, das profecias do anticristo, das bestas, toda aquela coisa terrível que ele tinha visto, ele estava com o coração apertado e ele falava assim, meu coração está derretido, está apertado. Aí o Senhor falou, calma Daniel, você vai dormir, ou seja, você vai morrer. Virão muitos dias ainda, não é algo para agora. Calma, tenha calma. Você vai dormir, você vai descansar no Senhor. Tá? Mas olha só o que ele fala também. No Daniel capítulo 12, verso 8, diz assim: Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Ou seja, daquelas profecias que ele tinha visto, né? Daniel 12. Daniel 12, verso 8. Último capítulo de Daniel. Já na conclusão do livro ali. Vou ler de novo, ó, verso 8, tá? Eu ouvi, mas não compreendi, por isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado de tudo isso? E ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos, presta atenção agora, muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Os sábios sim. E aqui no caso entenda justo como sendo o sábio. O que é o sábio? Sábio é uma pessoa que é justa, que foi justificada, mas que dá plenos ouvidos ao Senhor, que teme ao Senhor de todo o seu coração. Né? Qual que é o princípio da sabedoria? Não é temer a Deus? Sabedoria é temer a Deus. Aleluia. Então, irmãos, o que eu, observando esse texto aqui, fica bem claro, que o ímpio está numa rota de colisão, irmãos. E ele será destruído. Junto com tudo mais, será destruído. Ele será o alvo da ira de Deus. Se converta. Mas, graças a Deus, não estamos mais nessa esfera. Entramos em outra realidade, a realidade da justificação pela fé. Nós cremos no Senhor, entregamos nossa vida para o Senhor. Mas isso significa que já a finalidade da nossa fé foi alcançada? Não, ainda não, irmãos.
Crer em Jesus, entregar sua vida para Ele é só o início da caminhada. É só o começo. Agora nós temos toda a jornada pela frente. Então, essa é uma advertência também para os cristãos, também para os crentes, também para os filhos, para que não se tornem filhos desobedientes, insubordinados. Olha só, Hebreus capítulo 3, olha só, irmãos, eu creio que essa é a palavra mais solene da Bíblia. É certo isso, irmãos. Veja lá, Hebreus capítulo 3, verso 12, nós vamos ler até o 14. Eu vou até pegar aqui a tradução NVI, que eu achei nesse contexto aqui até mais interessante para explicar. 3, Hebreus 3, 12 a 14 nós vamos ler. Olha a solenidade dessa palavra, irmãos. E qual que é o contexto aqui? O contexto, que o autor de Hebreus, o escritor de Hebreus está escrevendo aqui? Né? Qual que é o contexto? Como a gente vai ler só 3 versículos, então eu vou explicar para você o contexto. Tá? O contexto é uma exortação do escritor de Hebreus, chamando a atenção dos cristãos, e essa carta foi escrita para a igreja e não para incrédulos, tá certo? Chamando a atenção dos crentes, dos cristãos, quanto ao risco de ficar à margem do caminho, como o povo de Israel ficou lá quando saiu do Egito. Tá certo? Como eles ficaram 40 anos peregrinando. E ficaram lá por 40 anos por quê? Por causa da irreverência, por causa da insubordinação. Então esse risco é real para nós também, irmãos. Também. Olha só, irmãos, o que diz a palavra de Deus. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. Tá vendo? Perverso e incrédulo. Que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido. Tá vendo de onde vem o endurecimento? Coração perverso, incrédulo. Em outras palavras, irreverente. Ó, sejam endurecidos por quem? Pelo engano do pecado. Tá vendo? E o pecado vem da onde? Da desobediência. Pois passamos a ser participantes de Cristo. Desde que? Ó, tem um desde que. De fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Aquela fé que recebemos lá no início, quando o Evangelho foi exposto para nós e nós cremos no Senhor. Então, a gente tem que manter essa fé e se agarrar nessa fé até o fim. Então é necessário perseverarmos para sermos participantes de Cristo. Ou seja, aquelas promessas que são para Cristo, porque Ele é o herdeiro, como nós estudamos domingo. Né? Para que essas promessas também nós estejamos nela incluídas. As promessas maravilhosas. A promessa de reinar com Jesus, de entrarmos no reino, de sermos participantes da sua glória, a glorificação, irmãos. E temos, sim, o risco de, não de sermos ímpios, mas de sermos tratados como ímpios pelo Senhor. Se agirmos como tal. Se deixarmos que o nosso coração se endureça. Você percebe como o texto é bem claro e bem solene, que o endurecimento é sim uma responsabilidade nossa, que nós temos que estar vigilantes para não sermos endurecidos. Você percebeu? É claro que isso é uma obra do Espírito. É o Espírito Santo, inclusive, nos alertando com esse mesmo texto. Né? É obra, claro, sempre tudo nasce nele, irmão. Tudo nasce no Senhor. Né? Tudo é por graça, irmão. Mas ainda assim, Deus espera uma resposta. Essa fé que há em nós tem que responder adequadamente. Ela tem que reagir a essa graça. Responder a essa graça. Olha só, irmãos. Existe também
Eu separei aqui um versículo só, 2 versículos na verdade. Bem importantes aqui que eu achei hoje na palavra de Deus, que eu me lembrei, o Senhor me fez lembrar, que nós temos o ímpio, nós temos o justo. Mas tem um outro subtipo, vamos dizer assim, de ímpio, tá? Que eu chamei aqui de ímpio religioso. Sabia? Que dentro da religião existem pessoas ímpias, pessoas que não reverenciam a Deus, pessoas que nem sequer conhecem a Deus, que fazem pouco de Deus, fazem pouco caso de Deus. Pouco caso de Deus. Quer um exemplo bem interessante na palavra? Não precisa abrir não, irmãos. São só 10 versículos e bem curtos os versículos. Eu leio aqui para vocês, mas vai ficar registrado. 1 Samuel, capítulo 2, verso 12 e 13. Lembra Samuel? Que ele é levado, bem menininho, bem novinho, ele é levado para o templo. E Eli, o sacerdote Eli, cria ele como se fosse um filho, então. Mas esse sacerdote Eli, que era um homem temente a Deus, um homem que amava o Senhor, ele tinha 2 filhos. E esses 2 filhos, a palavra diz que eles eram ímpios, mas eram sacerdotes. Por nascimento, por ser filho de um sacerdote, eles tinham direito também de ser sacerdotes. Tá certo? Eles eram levitas, então eles tinham direito de ser sacerdote, por nascimento. Mas eles de fato não tinham nascido em Deus, ainda que tivessem uma descendência carnal. Compreende a ideia? Ou seja, o que isso me diz? Me diz que tem muitas pessoas dentro das igrejas que nunca nasceram de novo, que nunca creram no Senhor. São irreverentes. Enganam os outros, enganam a si mesmo. Detêm a verdade pela injustiça. Entendeu o sentido? E o que os filhos de Eli faziam que era abominável diante dos olhos do Senhor? Eles se aproveitavam das ofertas. Eles retiam parte das ofertas para terem lucros, para seu próprio bel prazer. Isso era abominável diante dos olhos do Senhor. Mas eu achei interessante, porque a palavra diz que eles eram ímpios. Eram essa categoria de pessoas que nós estudamos aqui, mas eram ímpios religiosos. Aos olhos do povo, eram sacerdotes, inquestionáveis. Aos olhos dos homens, inquestionáveis. Talvez, hoje em dia, nós temos pessoas até que aparecem na televisão de terno e gravata, que falam bem, que pregam que é uma maravilha. Talvez essas pessoas nem creram no Senhor. E utilizam a palavra de Deus, como faziam esses sacerdotes aí, esses 2. Utilizam-se da palavra de Deus para enganar o povo e para obter lucro para si. Viu o produto da irreverência, da impiedade? Então vou ler o versículo então. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres dos sacerdotes para com o povo. Não se importavam com o Senhor, irreverentes. Tá vendo? Você viu o sentido, irmãos? Olha, agora que vocês entenderam isso, vocês vão ver isso na palavra inteira. De Gênesis a Apocalipse, vocês vão enxergar isso. Não, olha só a ordem. Não se importavam com o Senhor. E o que acontecia? Não cumpriam os deveres com o povo. Tá vendo? Não ama a Deus sobre todas as coisas, não ama o próximo como a si mesmo. As 2 tábuas da lei. Sabia que eram 2 tábuas da lei dos 10 mandamentos? 4 mandamentos estavam numa tábua e 6 na outra. 4 falam do relacionamento do homem com Deus e 6 falam do relacionamento entre os homens. Relacionamento vertical e relacionamento horizontal. Tá vendo? Se o teu relacionamento vertical ou ele não existe, ou ele é uma farsa, o relacionamento horizontal também é afetado. Também não existe, irmão. Também é uma farsa. Compreende? Pela falta de reverência que aqueles homens tinham a Deus, roubavam o povo. Viu? O produto da irreverência é a iniquidade. Irmãos, então isso serve como advertência para nós também. Para nós também. Mesmo nós que cremos no Senhor. Aquela advertência do escritor de Hebreus não era para sacerdotes ímpios. Eram para cristãos verdadeiros.
Existe advertência na palavra de Deus para falsos cristãos? Sim. Se você ler lá em Judas, por exemplo, você vai ver isso lá. Fala que era nuvem sem água, né? Assim, essas pessoas são falsos cristãos. Também tem. Mas o contexto de Hebreus é para cristãos, irmãos, para nascidos de novo. Então, uma advertência para todos nós que cremos no Senhor. Cuidado com a irreverência. Cuidado para tratar isso aqui como nada. Cuidado. Cuidado. Se você considerar isso aqui como nada, se você acha que isso aqui é que nem a novela das 8, cuidado. Porque o seu coração vai se endurecer. E daí você já vai ver o que vai acontecer, que é o resultado do texto de Hebreus 3, do verso 12 ao 14. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos desde o princípio. Glória a Deus. Amados, nesse contexto aqui dessa palavra, então, eu já estava no coração para trazer essa palavra para os irmãos. Aí eu compartilhei hoje no grupo. Lembra que eu compartilhei aquela postagem de um primo meu, um primo de 2º grau? E talvez até você tivesse olhado ali, não sei, parecia um pouco chocante, né? Até a Ana me pareceu um pouco impressionada com aquele post ali, né, do meu primo. E ele falava bem assim, eu não vou falar o palavrão que ele falou, né? Eu vou falar em outras palavras, tá? Mas ele falou mais ou menos assim, que ele falando assim, olha, eu não sou cristão, não sou e não quero ser cristão, não me venha falar de Bíblia, porque eu não acredito, não creio. Eu já vi ele falando essas coisas antes. Mas depois, alguém pega e faz um comentário lá e ele responde esse comentário dizendo assim, se enganam as pessoas que acham que porque eu disse isso, eu estou sozinho. E postou uma foto de um monte de entidades do candomblé. Ou seja, o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo assim, eu não estou dizendo que Deus não existe, eu estou dizendo que eu não creio nele. Ou seja, afronta contra Deus. Não é só não existe, eu estou afrontando ele. Eu estou dizendo que eu não acredito nas palavras dele e eu acredito nos demônios. É isso que ele está falando. Você compreende a seriedade, irmãos? É isso que nós estudamos hoje aqui, que nós vimos hoje aqui. Como você vê que o pecado começa e vai levando, a pessoa vai indo para um abismo, irmãos. Um abismo, mas tudo começa onde? Na irreverência. O vô desse meu primo é meu bisavô, porque esse meu primo é 2º grau, né? Ele é primo da minha mãe. Era meu bisavô, Vicente, que era pastor. Ele ouviu a palavra de Deus? Sim. Esse meu primo, ele morava de frente com o meu bisavô. Talvez ele ouvisse a palavra de Deus todos os dias, irmão. Mas o que aconteceu? Desprezou a palavra. Irmãos, é sério isso, irmãos. Cuidado para não desprezar essa palavra aqui. Sabe? A gente tem trazido aqui, só vou dar um exemplo. Tem trazido aqui aquele estudo de Romanos. Quantos irmãos realmente, de fato mesmo, estão dando glória a Deus pelo ensino que tem sido trazido aqui, irmãos? Não só o meu, as pregações também minha, do Robert e de outros irmãos, enfim. Estudos, textos bíblicos, a própria leitura da palavra em casa. Será que quando você está lendo a Bíblia, você não fica bocejando e fala, podia estar fazendo outra coisa? Podia estar soltando pipa lá fora? Será? Irmãos, não podemos ser irreverentes. Temos que glorificar a Deus por termos a Bíblia em português nas nossas mãos, irmãos. Irmãos do passado, e não foram poucos, irmãos. Muitos morreram queimados para que hoje tivéssemos essa Bíblia em português nas nossas mãos. Que privilégio, irmãos. Que privilégio. E eu digo mais para vocês, dias virão, e não vai tardar, essa palavra aqui vai ser tirada das nossas mãos. E se elas não estiverem no nosso coração, nós estamos perdidos. Dias virão.
e não vai tardar. Brilha a luz, Amém. desde que morreu Jesus.